Pronto. Então, a gente está gravando para depois todo mundo poder assistir e estudar mais um pouquinho, tá? Então, dentro das dúvidas de alguns alunos, eu elaborei alguns exercícios, peguei alguns exercícios para a gente resolver. E se tiver mais alguma dúvida, você pode falar, tá bom, Arthur? Então, vamos lá. Primeiro, sobre limite com o gráfico, tá? Então, vamos observar o gráfico e ele pede o limite de x indo para menos 3 na função. Então, o x indo para menos 3. O que acontece aqui? A gente tem duas opções. Pela direita, ele vai dar um valor, que o gráfico está indo lá para baixo, então está indo para menos infinito. E pela esquerda, o que acontece com o gráfico? Ele vai para mais infinito. Então, o limite no x igual a menos 3 não existe. O que existe são os limites que a gente chama de limites laterais. Então, quando a gente fala indo para o menos 3 pela direita da função, então pela direita vai lá para baixo, então vai para menos infinito, gráfico. Nossa, minha letra vai ficar, até acostumar a escrever aqui. E pela esquerda, sinal negativo aqui em cima, tá? Aqui, ó, sinal negativo. Pela esquerda, sobe para mais infinito, tá? Então, o limite exatamente no ponto não existe, existem os limites laterais são infinitos, tá? Mas no ponto, o limite não existe, ok? O próximo. Qual é uma estimativa razoável para x indo para menos 2? Então, menos 2 pela esquerda, se aproximando pela esquerda do menos 2, a gente tem o gráfico lá embaixo, aproximadamente o menos 6. E pela direita do menos 2, o que acontece? O gráfico está indo para 5. Então, novamente, o limite não existe, mas os limites laterais a gente consegue definir. Pela direita do menos 2 e pela esquerda do menos 2 depois. Então, pela direita está indo para 5 e pela esquerda do menos 2 está indo para menos 6. Mais ou menos, tá? Minha visão aqui de longe é menos 6. Aqui é a função f e ele quer saber o limite de x indo para menos 6. Então, x está menos 6 está aqui. O que acontece? Tanto pela direita quanto pela esquerda do menos 6, o gráfico da função está indo para aproximadamente 6, né? Menos 5, alguma coisa. O que é diferente do valor da função nesse ponto. Essa bolinha pintada é o valor da função no ponto, que dá um menos 4, tá? Então, o limite de x indo para menos 6, o que o gráfico quer? O gráfico quer permanecer aqui. Então, ele quer pintar essa bolinha. Ele está indo para menos 5,7, vou colocar aqui aproximadamente. Mas o valor no ponto da função é outro. Significa que o limite existe, ele é menos 5,7, mas a função não é contínua, porque ele é diferente do valor da função no ponto. Para ser contínua,
o limite tem que ser igual à função nesse ponto. O gráfico da função tem um buraco, então ela não é contínua, tá? Então, não é contínua. Não é contínua aonde? No ponto menos 6. Não é contínua em x igual a menos 6. Ok? Tudo bem? Próximo. O valor de x indo para 4. Tá? Eu não sei se tem o menos aqui, acho que tem o menos aqui em cima pela esquerda. Ele me ficou muito pequenininho e daqui eu não enxergo. X indo para 4 pela esquerda. Então, o que acontece à esquerda do 4? Quando a gente se aproxima do 4 pela esquerda, a função está indo para o gráfico, está indo para o 3. Tá? E pela direita, vai para mais infinito. Então, a função também não é contínua e o limite também no ponto não existe, porque são diferentes. Ok? Aqui, o limite de x indo para 6 da função g. Também, por cada lado, a gente tem um valor. Tá? Pela esquerda e pela direita. Então, pela direita, que é o mais. Pela direita do 6, o gráfico está indo para menos 3. Pela direita, está indo para menos 3. E pela esquerda, ele está subindo, o gráfico está subindo, infinito. Está indo para mais infinito. Tranquilo? Tranquilo limite, a ideia de limite e pelo gráfico, tá? Acho que tem mais um. Aqui é só o limite de x indo para 6 pela direita da função h. Então, o limite de x indo para 6 pela direita, então o gráfico está vindo pela direita aqui, está indo para menos 5. Tá? E pela esquerda, ele vai se aproximar do menos 7. Então, o limite no ponto não existe, só os limites laterais. Aqui, 0 pela direita. Limite de x indo para 0 pela direita, tem um maisinho aqui. Então, 0 pela direita vai subir para mais infinito. Tanto pela direita quanto pela esquerda, então o limite de x indo para 0 é mais infinito. Aqui, pela direita do 0 e depois pela direita do 4. Pela direita do 0, sobe o gráfico infinitamente, então vai dar mais infinito. Pela direita do 4, indo pela direita do 4, o gráfico desce, então vai para menos infinito. Tá? E agora, quando não tem gráfico, tá? O que acontece com os limites que dão infinitos? Então, a função é menos 5 sobre x, e agora o x está indo para zero pela direita. Pela direita do zero, então, são valores positivos, certo? Então, quanto que fica esse limite? 5, tem o menos, que a gente não pode esquecer, divididos pelo x. Esse x é um número bem próximo de zero. Pela direita, então, ele é um número positivo. Então, a gente vai permanecer com esse sinal de menos. Então, vamos primeiro pensar na fração 5 sobre x. 5 sobre x, quando x é um número muito pequeno, vai para um número muito grande, vai para infinito. Como tem o menos na frente, então vai para menos infinito. O que acontece? Opa, peguei tudo. O que acontece quando... Então, vai para menos infinito. Agora,
a gente se aproxima pela esquerda do zero. Então, são valores negativos. Então, eu tenho 5 divididos por um número negativo. Como é menos 5, com menos do número x, que é próximo de zero, mas é negativo, eu tenho menos com menos, mais. Então, eu tenho um número positivo, a divisão toda vai dar um número positivo, e vai dar um número positivo muito grande, tá? Então, você vai dividir 5 por meio, menos meio, menos 5 por menos meio. Vai dar 10 positivo, então vai crescer quanto mais próximo do zero, então vai para mais infinito, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com esses sinaizinhos e quando é pela direita e pela esquerda, principalmente do zero, porque é onde a gente divide os positivos e os números positivos e os números negativos, ok? Aqui, agora, quando o limite vai para mais infinito, eu deixei um exemplo de todas as situações. Que situações são essas? Quando a gente tem uma divisão de polinômios e o maior grau é o mesmo. O maior grau é x quadrado, o maior grau é o x quadrado. Então, quanto que dá esse limite quando vai para mais infinito? Bom, eu vou fazer a primeira vez com vocês aqui da maneira bonitinha, antes de passar o macete. Coloco x quadrado em evidência, então fica menos 6 mais 1 sobre x menos 1 sobre x quadrado. E embaixo fica 1 mais 3 sobre x quadrado. Tá? Coloquei o x quadrado em evidência, porque daí eu simplifico e sobra só isso aqui. E quando vai para mais infinito, 1 dividido por um número muito grande vai para zero. 1 dividido por um número muito grande vai para zero. 3 dividido por um número muito grande vai para zero. Sobra só quem? Menos 6 sobre 1. Menos 6 sobre 1 é menos 6. Então, esse limite dá menos, deixa eu colocar aqui, menos 6. Então, quando são iguais, a gente está observando somente quem resta, quem que fica? Os coeficientes dessas potências, das maiores potências. Quem resta é os caras que estavam junto com o x quadrado, que era da mesma potência. Então, o limite dá menos 6. Tudo bem? Quando são iguais, a mesma potência, uma maior potência é igual, então a gente olha para os números da frente. Agora, quando são diferentes. Quando são diferentes e a maior potência está em cima, o que acontece? Então, aqui, se eu coloco a maior potência em evidência, fica 4. Se eu coloco a maior potência em evidência, o x quadrado, fica 1 mais 20 sobre x. X indo para mais infinito, isso aqui vai para zero, eu posso simplificar, e o que fica aqui em cima? 4x. Quando x vai para mais infinito, então isso aqui está indo para o número mais infinito multiplicado por 4, continua mais infinito, tá? Então vai para mais infinito. Então a maior potência em cima vai para mais infinito. Mais ou menos infinito vai depender do número que a gente tem aqui na frente, tá? Se ele é mais 4 ou menos 4, tá? E a potência aqui também que resta, tudo bem? Então, como sobrou aqui mais 4 e só um x, então vai para mais, e o x está indo para infinito, vai para mais infinito, ok? Então, maior potência em cima vai para mais ou menos infinito. Quando a maior potência está embaixo, então também vou colocar a maior potência em evidência aqui em cima, fica 1 mais 1 sobre x, e a maior potência em evidência embaixo fica 1 mais 1 sobre x quadrado. Quando vai para mais infinito, essas frações vão todas para zero. E o que a gente fica, que a gente pode simplificar, e fica com 1 em cima, e embaixo sobrou um x. 1 sobre x, quando x vai para mais infinito, então 1 dividido por um número muito grande, vai para quanto? Vai para zero. Então, quando a maior potência
é embaixo, esse limite vai para zero. Tudo bem? Então, a gente viu quando as potências são iguais, quando a maior potência está em cima, a maior potência está embaixo. Ok? Maior potência em cima, ó, já apagou, tá? Mas fica gravado no vídeo. Maior potência em cima vai para mais infinito, ou menos infinito. Iguais vai ser o valor da frente, e a maior potência embaixo vai para zero. Tá? E aqui um que é uma função definida por várias sentenças. Ele pergunta se a função é contínua em x igual a menos 3. Que é bem o divisor, tá? Ele vai perguntar se a função é contínua, se ela não tem nenhum salto, se ela não tem nenhum buraco. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro calcular os limites laterais, pela direita e pela esquerda. Então, eu vou calcular o limite de x indo para menos 3 pela direita e o limite de x indo para menos 3 pela esquerda. Tá, pela direita do menos 3. Então, pela direita do menos 3 são valores maiores que menos 3. Então, valores maiores que menos 3 estão em qual das duas sentenças? Maiores que menos 3 está aqui. Né? Maior ou igual que menos 3, então está aqui. Então, a função é x² menos 6. Então, é a mesma coisa que eu calcular a limite de x² menos 6 quando x vai para menos 3. Então, x indo para menos 3, eu substituo aqui no lugar do x o menos 3, vai ficar menos 3 ao quadrado, 9. Vai ficar 9 menos 6. 9 menos 6, 3. E agora o limite de x indo para menos 3 pela esquerda. Pela esquerda são valores menores que menos 3. Valores menores que menos 3, está aqui, ó, x menor que menos 3. Então, a função nesse intervalo vai valer 6 sobre x mais 5. Agora, eu substituo o meu x por menos 3, eu fico com 6 sobre menos 3 com mais 5, dá 2. 6 divididos por 2, 3. Então, o limite existe no ponto, porque tanto pela direita quanto pela esquerda do 3, a gente obteve o limite igual. Então, a gente pode escrever que o limite de x indo para o menos 3 da função h é igual a 3. E agora eu tenho que observar se essa função é contínua. Não basta o limite existir, não basta que esses dois limites sejam iguais e o limite existir. A gente precisa observar mais uma coisa. Qual que é o valor da função no ponto? Quanto que dá h de menos 3? H de menos 3 está aqui, ó. Quando é igual a menos 3, a gente usa essa função. Então, vai ficar menos 3 ao quadrado, 9. 9 menos 6, 3. Então, também deu 3. Como, agora sim, o limite é 3 e a função no ponto que a gente analisou também é 3, essas coisas são iguais, a gente pode afirmar que h é contínua em menos 3. Tudo bem? Então, não basta os limites laterais serem iguais. É preciso que a função naquele ponto seja igual ao limite. Isso que é a definição de continuidade. Tudo bem? A função, o limite da função, quando x vai para esse ponto, tem que ser a função calculada nesse ponto. Tudo bem? Tem mais. Eu precisava de. Acho que eu não tenho uma imagem, um slide em branco. Deixa eu ver se eu consigo pegar para a gente. Pronto. Também depois surgiu uma pergunta, depois que eu já tinha montado, sobre a equação da reta tangente, tá? Então, a equação da reta tangente, ó, minha letra ficou horrível. Equação, eu vou colocar só já aqui reta tangente. Não sei se vocês lembram
lá no ensino médio que tinha a fórmula lá, ioiô, michiochô. Tá? Essa era a fórmula, ioiô, michiochô para a equação da reta. Então, o que acontece aqui no cálculo? O que é a derivada? Dos conceitos de derivada, definição de derivada, que ela é coeficiente angular da reta tangente do ponto. Então, esse m, que era o nosso coeficiente angular, ele é, então, a derivada da função no ponto, tá? E quem que é o ponto? Esse x0 e esse y0 era um ponto qualquer da reta. Então, se eu quero saber a equação da reta tangente no ponto x0 e y0, tá? Então, eu vou reescrever ela como derivada. Tá? E esse aqui é o ponto em que a reta é tangente, tá? E essa é a equação da reta tangente, então, no ponto x0. A gente vai utilizar a derivada no ponto, ok? Então, eu vou fazer... Deixa eu apagar e vou fazer um exemplo. Tá? Então, eu vou fazer um exemplo aqui. Se a função é 3x² mais 1, tá? Qual que é a equação da reta tangente no ponto? Então, a gente quer determinar a equação da reta tangente no ponto em que x é igual a 2, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Lembra a fórmula? Ioiô, michiochô, michicho, sei lá como é que cada um aprendeu, tá? Lembrar que m é a derivada do ponto, então eu vou precisar calcular a derivada e substituir o ponto. E esse aqui, o y0 e o x0, são os pontos em que a função é tangente. Então, essas três, onde tem a setinha, é onde eu vou substituir, tá? Essas três setas aqui, ó, é onde eu vou substituir os valores da minha equação. Então, eu vou encontrar. Primeiro, quem que é o meu x0? É o ponto que ele quer, então é o 2. Quem que é o y0? É o par do x0 na função. Então, y0 é quando eu calculo f no x0, que nesse caso é 2. É o y que faz corresponder o x igual a 2. Então, vamos lá. Substituindo x igual a 2, fica 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. 12 mais 1, 13. E eu preciso substituir. Então, aqui eu já tenho, é 13. Aqui eu já tenho, é 2. Falta só a derivada e calcular no ponto. Então, primeiro eu vou calcular a derivada. Quanto que é a derivada aqui? O 3 passa para frente multiplicando, desculpa, o 2 passa para frente multiplicando 3, 2 vezes 3, 6, e diminui 1 no expoente. 2 menos 1, 1, então fica 6x. Derivada de 1, que é constante, é 0, então a derivada é só isso aqui. E quanto que dá a derivada no ponto 2? Depois que eu calculei a derivada, eu substituo o x que ele quer. Então, vai ficar 6 vezes 2, 12. Então, isso aqui é 12. Agora que eu tenho esses 3, eu vou substituir. Então, a equação fica y menos 13 é igual a 12, x menos 2. Tá, agora você pode distribuir e reorganizar e você tem uma equação. Então, é uma equação, então o x e o y vão permanecer, porque você quer uma equação, ok? Então, fica lá. 12x menos 24, ok? E daí y é 12x menos 24, 13 vai passar para cá mais 13. Isso.
E reorganizando, baguncinha, então a equação é y igual a 12x menos 24 com mais 13 a menos 11. Ok? Então essa é a equação da reta tangente. Tudo bem? Mais alguma dúvida que você tem, Arthur, já que você que está aqui comigo? Mais alguma dúvida? Tudo certo? Eu não vi manifestação do Arthur. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, precisar novamente, é só falar que eu dou um retorno para vocês. Tudo bem? Deixa eu encerrar.